E aí, professor, tudo bom? Só para não atrapalhar, né? Então, pessoal, a atividade, vocês preferem que estenda o prazo e deixe sem a correção ou que faça a correção hoje e já encerre logo? Atividade de classes abstratas e interface. Não tem uma terceira opção que mescla as duas? Acho que é melhor corrigir logo. Porque tem que ver se vai ter tempo na distribuição das nossas aulas. Mas esse não pode ver. Aí, não, de qualquer forma, a previsão de hoje era a correção e em seguida junto do DBC. Aí pularia direto para o junto do DBC. Isso só conseguisse uma próxima, a de hoje mais uma outra. Se fizesse o quê? De JDBC agora, no caso. Uma corrigir. Esses dois são mais. Apesar de eu já postei. Eu não sei se a gente vai ter tempo. Porque assim, hoje é provável que sobre, né? Ó, dá pra gente tentar, mas não dá pra garantir. Pode ser que não tenha. Essa extensão seria para quando? A nossa próxima aula é na É uma aula só, né? na quarta? Não, daí vai ficar a critério de vocês, porque você não vai corrigir. Aí dá pra estender uma semana. Dezembro, ah, tá bom. E aí, o que vocês preferem? Vamos fazer por democracia, né? Quem prefere que faça a correção hoje e já encerre? 4. Quem prefere que estenda? 2, 3, 4, 5. Estendeu, né? Professor, como é que a pessoa aprende a programar bonito? Hã? Como é que aprende a programar bonito? Programar bonito? Ah, e padrões de projeto é uma. É. Dá uma ajuda, tá bom? Eu fui fazer time, aí geralmente as strings você coloca só na classe de uma manual. Aham. Aí eu coloquei também nas outras, só que aí eu fiquei pensando, como é que eu coloquei? Nesse que era para entregar hoje, nesses trabalhos é um pouquinho mais difícil, porque o objetivo dele é didático, né? Então, assim, Nem sempre ele vai se assemelhar a situações do cotidiano. Às vezes eu preciso montar um cenário muito específico para um determinado conceito. É difícil você aplicar até, por exemplo, um padrão de projeto, alguma coisa para organizar. Eu coloquei um dos 30 e e aqui também, a resposta. E aí ele vai, a cada depósito ele vai sempre atualizando. essa parte de interface aí não é muito interessante você misturar a regra de negócio com aspectos de interface, né? Aquela parte de cima, você retornar tudo numa string bacana. Agora esse system out dentro do depositário aí, isso, tanto esse quanto esses dois de isso, né? Então vai ficar até a próxima. Ah, mas eu já mandei. Só que eu queria corrigir. Não, é só você editar e envio. Cara, envio. Editar e envio, aham. Então deixa eu alterar aqui, até pra eu não esquecer. Tem pra daqui uma semana. As duas vão ficar. Tá, mas tentou pelo menos? Mas é que se eu colocar um diagrama de classes, eu vou estar fazendo, chegando na conclusão que eu gostaria que vocês chegassem. Entendeu? Então 18 com 7, supletivo, 18 com 7. Não! Vai dar 5 ou 26.
25, né? Segunda é 25. Beleza. 25 de agosto, tá. Essa também é 25 de agosto. JDBC. JDBC é a forma que o Java comunicação com o banco de dados. Tá? Então, assim, É muito provável que antigamente cada um criava a sua conexão com o banco de dados, sua forma de mandar as informações para esse banco de dados da sua própria forma. Né? Então, sei lá, o Eduardo criava de um jeito, eu criava de outro, e aí assim, não tinha um padrão. Aí o que a Sun na época fez? Especificou e criou um padrão. Para você se comunicar com o banco de dados, você vai utilizar esse conjunto de classes. Então a esse conjunto de classes e a essas definições foi dado o nome de JDBC, que significa, deixa eu abrir aqui, Java Database Connectivity, né? É conectividade Java, né, a banco de dados. Então, basicamente, o que o JDBC tem é um monte de especificações. Tá? A codificação dele em si é muito reduzida. Então, não vai ter muito código, por exemplo, que faz a comunicação com o banco de dados dentro do JDBC. Beleza? Para isso existe o quê? Então, se eu quero me conectar a um banco de dados, então JDBC, Java Database Connectivity, são dois N's, Connectivity. Então, para eu fazer a comunicação com um determinado banco de dados, eu preciso baixar o driver JDBC desse banco de dados. Por quê? As instruções SQL do Postgres são iguais às instruções SQL do MySQL? Todas. Todas não, né? Existem algumas que são similares, né? Mas tem aspectos, por exemplo, como que eu coloco autoincremento no MySQL? Autoincremente, né? Isso funciona no Postgres? Não funciona no Postgres, né? Assim, existe autoincremento no Postgres, mas a notação é diferente, ok? Para o Java não ter de ficar responsável por cuidar de todas essas especificidades, ele criou o conceito de driver JDBC. Especificidades, isso mesmo. Beleza? Aí ele criou o conceito de driver JDBC. Tá? O que é o driver JDBC? É o conjunto de códigos que vão, por exemplo, o JDBC fala, para você criar uma conexão, você vai utilizar esse método. Quem vai de fato criar a conexão com o Postgres é o driver JDBC do Postgres. Tá? Ele só vai repassar a informação para o respectivo driver e é ele que vai fazer aquilo tudo acontecer. Isso, então, por exemplo, se string é aspas simples ou aspas duplas, é o driver que sabe. Ok? Então o JDBC de forma geral não existe código, mas não é o código que de fato faz tudo. Ele é só uma convenção, né? É uma orientação que é dada para você realizar a comunicação com o banco de dados. Alguns falam que o JDBC é arcaico. Não é que ele é arcaico. Existem formas de você realizar a persistência, a manipulação de dados um pouco mais avançadas que, no entanto, por exemplo, o Hibernate, que, no entanto, utilizam na sua base o JDBC também. Okay? Então, assim, ele é, de fato, o tipo de tecnologia utilizada ainda para criar a comunicação do Java com o banco de dados. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente faz, então, para codificar e utilizar a especificação JDBC? Então, primeiro, tudo que você vai fazer dentro do banco de dados, nos SGBDs, você precisa antes fazer o quê? Se eu quiser, por exemplo, executar uma instrução SQL lá no Postgres, o que eu preciso fazer? Conectar o banco, beleza? Então, o próprio banco de dados ele é responsável por manter essa conexão e criar lá um controle de autenticidade para você fazer a sua autenticação. Ok? Então, aqui da mesma forma, tudo que eu vou passar para o banco de dados, eu preciso criar antes uma conexão que me permita realizar as operações. Beleza? Tá, então o JDBC especifica que para você abrir uma conexão com o banco de dados, você pode utilizar um método chamado getConnection. Vamos por partes. Esse método ele é estático
e ele está contido dentro da classe Java SQL Driver Manager. Beleza? Como que eu faço para invocar esse método então aqui? Bem observado. Importe o quê? Por que você está sugerindo importar? Quem está falando? Por que você está sugerindo importar? Porque o método está lembrando. Tá, mas por exemplo, se eu quisesse invocar o método parseInt da classe integer, eu precisaria importar alguma coisa? Isso, aham. NetBeans é muito sozinho, beleza. Não. Ó, NetBeans é uma coisa que, assim, ele não é uma linguagem própria. Java é a base. Se o NetBeans faz, ele só está fazendo um atalho pra gente, tá? O conceito é do Java, beleza? Então, por que em alguns casos ele precisa importar? Por exemplo, se eu colocar integer.parseInt, ele não vai nem importar para mim, mesmo estando no NetBeans. Mas se eu colocar parseInt, sei lá, um texto qualquer, colocar isso numa variável. Beleza, ele vai compilar e não vai fazer importação nenhuma. Não. Por que nesse caso eu teria que importar? Exatamente. Por quê? Porque toda classe que você utiliza, se você não importa, o Java vai entender que essa classe ou está no mesmo pacote onde você está, beleza? Ou essa classe pertence ao pacote JavaLang. Ok? Então, com isso, vocês concluem que a classe integer, como ela compilou aqui, ela está dentro de qual pacote? JavaLang. Por quê? Porque não está dentro do meu pacote. Beleza? Então, nesse caso, eu vou precisar importar. Por quê? Porque eu falei que o método que eu estou invocando é um método estático, cujo nome é getConnection, e ele está dentro da classe JavaSQL Driver Manager. Beleza? Então a gente já sabe que o pacote é o Java SQL. Então eu vou ter que importar ou utilizar o nome dele aqui completo. Vamos importar que vai dar menos trabalho posteriormente, né? Então importe Java SQL Driver Manager. Beleza? Então isso daqui é uma especificação do JDBC. Até agora a gente não entrou ainda em driver JDBC. Ok? Hã? Quem tem toque não vai conseguir assistir a aula, né? Beleza? Então vamos lá. Tá. Como que eu faço então agora para eu chamar esse método? Então relembrando, o nome do método é getConnection, ele é um método estático e ele está dentro da classe JavaSQL Driver Manager. Como que eu faço para invocá-lo? Não. Static, get, Não, o fato de eu ter falado que ele é estático, essa informação vai ser utilizada para a gente fazer essa invocação. Exatamente. Então, o fato dele ser estático é isso. Ó, se eu tenho um método dentro dessa... Como é seu nome? Cristiano? Se eu tenho um método aqui dentro dessa classe, sei lá, ele se chama método. Beleza? Esse método aqui, ele é estático ou ele é de instância? Se você olhar assim, ó, não tem estático, é de instância. Beleza? Não tem estático, então é de instância. Se eu quisesse chamar esse método aqui, dentro da main, como que eu faria? Eu quero invocar esse, por exemplo, aqui dentro tem um systemout, executei, e aqui na main eu quero chamar esse método. Coloco o método. Por que não está compilando? tem que ser o nome da classe. Colocamos então. Sim? Por que que ele não está compilando? Porque, ó, não, é pelo seguinte, ó. O método ele pode ser estático ou ele pode ser de instância. Todo método que é, isso não tem nada a ver com o JDBC, tá? Todo método que ele é de instância, ele requer necessariamente, tá, que precisa ter um objeto para intermediar essa invocação. Então, ó, se esse meu método fosse estático, eu não preciso disso. Eu posso fazer a invocação direto pelo nome do método, igual vocês estavam propondo, ou com o nome da minha classe também.
Então sempre que eu utilizar nome de classe, ponto, algum membro, saiba que esse membro ele é estático. Se esse meu método não fosse estático, eu só conseguiria invocar ele... É meu? Só conseguiria invocar ele se eu tivesse um objeto para intermediar isso daqui. Então, criei o objeto, agora sim, objeto.método. Beleza? Ok? Tá, então voltando. Agora a gente vai fazer o uso daquela informação. Eu sei que o método getConnection é um método estático, beleza? E eu quero invocar ele. Não sei ainda se ele é uma função ou procedimento, só quero invocá-lo. Fechou. Driver Manager, né? Ponto getConnection. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Se eu der um Ctrl espaço aqui, ele vai me mostrar 3 implementações. Isso significa o quê? Que dentro da classe Driver Manager existem 3 métodos chamados getConnection, então a gente tem uma sobrecarga aí, e eu tenho que escolher qual que é o método que eu acho mais adequado para eu utilizar. Isso, poderia ser os outros também. Vamos utilizar o último. Isso, que pra gente vai ser mais oportuno. Tá, então o que ele requer? O que o JDBC especificou? O método getConnection, ele vai receber como parâmetro 3 valores. O primeiro é um negócio que a gente não sabe ainda. Vamos para o segundo e para o terceiro, que é mais fácil. O segundo é o nome do usuário no banco de dados. Beleza? No meu caso aqui é Postgres, para vocês eu suponho que seja usuário aluno. Ok? E o último parâmetro é a senha, que o meu também é Postgres, o de vocês acho que é IFMS. Eu acho que é o usuário aluno e a senha IFMS. Ok? Beleza? Então, ó, o método getConnection, ele recebe uma string, na verdade recebe 3 strings. A primeira que a gente não sabe o que é, mas isso daqui é uma string. A segunda, que é o nome do usuário, já tá certo, e a senha. Beleza? Só que ele disparou esse erro aqui, ó. Qual é que é desse erro aqui, ó? Unreported exception, SQL exception, must be caught or declared to be strong. Não, assim, de fato o primeiro parâmetro ele não tem uma informação válida, mas o erro dele daria na execução, né? Ele não conseguiria, ali não teria informação suficiente, por exemplo, para ele saber a localização do banco de dados. Isso, os detalhes do banco. Por que tem que tratar? É bem o que ele falou, tem que tratar. Por que tem que tratar? Não. É pelo seguinte, ó. Tratamento de exceção tá em LP2, né? Tá, beleza. Não, é só porque eu achei que eu tivesse passado o tópico. A gente tem 2 tipos de exceção. Exceção verificada e exceção não verificada. Vocês lembram disso? Mais ou menos. Vamos tentar assim, fazer uma explicação rápida, ó. Eu tenho um determinado método. Beleza? Eu quero que esse meu método retorne qual que é o valor do quociente, a parte lá da divisão, entre 2 números. Beleza? Tranquilinho, né? Return, dividendo, barra divisor. Beleza? Existe algum tipo de entrada, algum tipo de parâmetro que seria inválido esse método receber? Tipo assim, que a matemática não dá resposta... Mas string aqui, ele nem chegaria a string, né? Porque a gente já tá falando que ele é inteiro. Beleza? Tem algum tipo de entrada aqui que a matemática não saberia qual que é a resposta para isso daqui? Divisão por 0. Beleza? Então você concorda que caso o usuário tenha passado aqui um valor de divisor igual a 0, a gente não vai saber o que fazer? Beleza? Esse é um tipo de situação em que é oportuno você disparar uma exceção. Geralmente as exceções elas são disparadas, mas não é regra, tá? Geralmente as exceções são disparadas quando? Quando o método que foi invocado está em alguma situação que ele não sabe o que fazer, ou que ele não pode continuar.
Então o que ele faz? Ele dispara a exceção e nesse momento ele passa a responsabilidade para quem invocou ele de saber o que vai fazer com essa exceção. Se vai tratar, enfim, se vai deixar o erro aparecer para o usuário ou o que for. Beleza? Então aqui o que eu teria que fazer? Tratar isso daqui. Se divisor for igual a 0, eu tenho que gerar algum erro aqui. Beleza? Como que eu faço para disparar uma exceção? Eu vou acrescentar a palavra reservada throw de disparar e na frente eu vou inserir um objeto ou uma referência a esse objeto. Esse objeto necessariamente, agora vai ser bastante coisa, hein? Esse objeto necessariamente, ele tem que passar no teste E1 da classe throwable. Lembra que passar no teste E1? É o objeto C da classe. Então, por exemplo, se eu criar um objeto aula 1108, ele passa no teste E1 da classe object? Passa. Todo mundo visualiza que ele passa? Mesmo? Visualiza? Beleza. Se eu tivesse aqui, ó, um extends, sei lá, outra classe. Um objeto da classe aula 1808 passa no teste E1 de outra classe? Passa, beleza? Então o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. O que vem à frente do throw tem que ser algum objeto que passe no teste E1 de uma classe JavaLang throwable. Beleza? Essa é a restrição dele. Ok. Então aqui, ó, eu tenho uma classe que eu sei que ela é subclasse de throwable, que eu quero usar ela aqui agora, que se chama iLegal Argument Exception. Tipo assim, ó, é alguma classe que o Java implementou e ela tá na hierarquia abaixo da throwable. Por isso que ele não deu erro de compilação aqui. Tudo bem? Não? Não foi? Não, mas não precisa entender o que é esse iLegal. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a API dela. Hã? Não, se você quer a resposta rasa, a Get aqui resolveu. Não faz nem parte da emenda. Se você quiser descobrir o que é, tranquilo. Agora, para resolver um try-catch é suficiente. Mas o senhor aí, não tem uma sessão que trata o dado? Tem, aham. Não é o iLegal, não é o iLegal. É que eu não lembro do inglês, é Division by Zero ou alguma coisa. Aham. É que a gente tá perdendo o foco. Vamos lá, ó. Vamos lá, voltando no foco. O foco é, por que isso daqui não compila? O erro é unreported exception, SQL exception. Você está tratando caso de erro? É porque eu não estou tratando caso de erro, tá certo. Mas por que para alguns métodos aparece e para outros não? Você ia dar pau no sistema inteiro. Então, não, eu tô perguntando, eu não falei ainda, mas eu tô falando porque, como era do anterior, eu tava supondo que vocês sabiam. Então, por isso que se vocês querem entender, eu preciso explicar isso. Senão a gente coloca um try-catch aqui e acabou. O que vocês querem? Entender. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente tem alguma situação em que você quer disparar erro, então a regra é, eu tenho que passar aqui um objeto que seja throwable. Tranquilo até aí? Independente do que seja esse iLegal. Se eu entrar nessa classe iLegal aqui, no Google, você vai ver que ele vai ter na hierarquia dele, ó, Java Object, tá? Que é a primeira de todos, depois Throwable, depois um monte de coisa que a gente não sabe ainda o que é, mas que pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Entendeu por que aqui não deu erro, né? Certo. Quando a gente dispara algum erro, por padrão, o Java te pede que essa sua exceção seja também subclasse de exception. Beleza? Tá. Dentro de exception, a gente tem duas divisões. Uma exceção ela pode ser verificada ou ela pode ser não verificada. Tá? Se ela for não verificada, perdão, obrigatoriamente ela tem que ser subclasse de runtime exception. Beleza? Tudo que não tiver abaixo de runtime exception é verificada. Ok? Tá, e aonde que isso entra? Entra que o seguinte: se a exceção que você está disparando ela é verificada, obrigatoriamente, por exemplo, se aqui em vez de iLegal Argument Exception, eu colocasse só Exception, você vai ver que ele vai parar de compilar.
Só que exception, se eu pegar aquele conceito que eu dei de ser subclasse de trouble, ela é subclasse de trouble. Né? Por que ele não está compilando? Porque quando você dispara uma exceção que é verificada, obrigatoriamente você tem que declarar essa exceção na assinatura do seu método. Como que você faz isso? Você coloca as throws, com um S além do throw, e coloca qual que é a exceção que o seu método dispara. Tá aí, beleza? Então, ó, voltando. Se eu estivesse disparando uma exceção que é illegal argument exception, pode ver que ele compilou. Vou até comentar isso aqui, ó. Pode ver que ele compilou sem problema nenhum. Ok? Poderia, inclusive, invocar aqui a obter quociente, passando, sei lá, quaisquer valores. Beleza? Agora, na hora que eu trocar e falar, ó, eu quero uma exceção, que ele dispare uma exceção verificada. Por padrão, eu vou ter que vir aqui em cima, dizer que o meu método dispara essa exceção verificada. Beleza? Nota que o meu método, ele está compilando. Só que lá em cima ele parou de compilar. Por quê? Agora responde a nossa primeira pergunta. Toda invocação a um método, beleza? Que dispara uma exceção verificada, ela só vai funcionar de duas formas, toda. Ela só vai funcionar de duas formas. Uma, se eu tratar essa invocação. Duas, se eu disser que o método que está invocando esse outro método também dispara a mesma exceção. Então, uma possibilidade para isso aqui compilar é eu dizer que a main, que é onde eu estou chamando a obter quociente, que dispara uma exceção verificada, também dispara essa exceção. Ele vai jogando para cima até chegar aonde? Na JVM. Se for disparado, a JVM trata. Beleza? Essa é uma possibilidade para eu invocar. A outra possibilidade é o quê? É eu tratar. Então aqui nesse caso eu poderia colocar isso daqui no try catching, tratar a exceção que ele diz que dispara, beleza, e a gente tem a compilação também. Então a gente só vai ser obrigado a tratar uma invocação de um método quando esse método declara disparar uma exceção verificada. Beleza? Então a gente, com base nisso, conclui o que sobre isso daqui? Que getConnection dispara uma exceção verificada, que o nome dela é SQL Exception. Então por isso que você vai ter que tratar aqui dentro a exceção SQL Exception. Se você olhar a estrutura dela na hierarquia, ela é uma exceção verificada. Beleza? Tranquilo? É o seguinte. Tá, aqui no cat eu vou colocar alguma mensagem. Erro ao se conectar com o banco. Se eu passasse lá, ó, find args, lá só SQL Exception. Só isso já sanaria o problema? Eu teria que tratar também o programa. Vamos por partes. Você está falando aqui? Lá Ah, sim, resolveria. Bem observado. Esse deu certo pra mim. Sim, vai dar, mas você entendeu por que vai dar certo? Por quê? Porque, ó, getConnection dispara uma exceção verificada, que a gente sabe que é SQL Exception. A gente viu que tem duas possibilidades para uma invocação de um método que dispara uma exceção verificada funcionar. Uma é tratar, a gente viu que compilou. E a outra é o quê? Eu dizer que o meu método também dispara SQL Exception. Tranquilo, funcionando. Beleza? Fica a seu critério. Se você quiser tratar, tranquilo. Se você quiser dizer que seu método dispara, também. Para fins de programação, nesse exemplo aqui, vai ficar mais limpo você dizer que seu método também dispara. Mas para você passar para um usuário, não é interessante você passar para ele. Por quê? Vamos entender o porquê. Ó. O que vai acontecer se eu executar esse método? Do jeito que está aqui, vocês supõem. Vai disparar uma exceção, né? Que é SQL Exception. Então, ó. É isso daí. Então, ó. A hora que eu tentar executar... Peraí que o meu computador tem o tempo dele. Ó, beleza. Ele vai aparecer esse erro esquisito aqui. O que é esse erro esquisito? Sempre que aparecer, quase sempre. Se esse erro aparecer sem que você pediu para ele aparecer, o que aconteceu? Alguma exceção foi disparada em algum método e isso veio sendo propagado. Propagado, até onde? Até chegar na main. Chegou na main, a main também não tratou, mandou para a JVM. O comportamento padrão da JVM que ela vai ter é isso daqui. Ela vai mostrar qual que é a exceção que foi disparada
e na frente a mensagem específica para o erro que foi disparado. E aqui embaixo ela mostra a stack trace. O que é a stack trace? É a pilha de chamadas. Então o que ele está te falando aqui é o seguinte, ó. Eu comecei, Gabriel, na linha 9 de aula 1808, tá? Dentro do método main, chamei por um getConnection, que chamou por outro getConnection, que foi aonde foi disparado o erro. Então aqui, ó, se eu criasse um outro método, e aqui dentro eu tentasse fazer a conexão, e aqui na main chamo por método. Beleza, ele vai disparar a mesma coisa, mas você vai notar agora aqui, ó. Tava na main, da main chamei método, método foi pro getConnection, então esse é o comportamento padrão dele. Se você não tratar, é a stack trace que ele vai mostrar. Para você de boa, para o usuário, acho que não é tão legal ele ver essa informação. Para quê? O objetivo da stack trace é o quê? Você vê o que foi que causou aquele erro, para você consertar futuramente se for necessário. E jogar um log, ou enfim, ir lá e entender o que foi que aconteceu. Beleza? Tá, então ou você tratou ou você disse que dispara a exceção. Beleza? Tá, então voltando agora no JDBC. O primeiro parâmetro do método getConnection, ele espera receber uma string de conexão. Essa string de conexão, ela tem que, além de ter um padrão previamente estabelecido, ela tem que conter qual que é o fabricante ou o nome, colocar nome, o nome do SGBD, ela tem que conter qual que é o endereço da máquina, do servidor de banco de dados, a porta em que o servidor responde e o nome do banco de dados dentro dessa máquina. Beleza? É por meio desse texto que eu vou passar no primeiro parâmetro que ele vai descobrir e vai retirar todas essas informações. Beleza? É a string de conexão do JDBC. Tá, como que eu faço então para especificar esse monte de informações numa string só? O JDBC predefiniu uma string em que você vai ter que seguir esse padrão para passar essas informações. Existem formas abreviadas que depois a gente vai ver. Ok? A forma padrão é, você vai escrever JDBC, dois pontos, em seguida, você vai colocar o nome do seu SGBD. É que na verdade não é bem o nome do seu SGBD, mas por enquanto vamos considerar que seja. O nosso banco de dados é o PostgreSQL. Então por isso eu vou adicionar PostgreSQL. Beleza? Por quê? Porque ele poderia estar se conectando ao MySQL, ao SQL Server, enfim, a qualquer banco que tenha instalado em algum servidor que você tenha acesso. Beleza? De vocês, assim, tanto faz aqui. Você vai definir qual que é o banco que você vai querer usar. Tem os dois? Beleza, eu vou usar o Postgres. Beleza? Dois pontos barra barra. Tá, eu já especifiquei que eu vou utilizar o banco de dados Postgres. Esse banco ele pode estar na minha máquina, ele pode estar na máquina dele, na máquina do Eduardo, enfim, várias máquinas dentro da rede onde eu estou. Então, em seguida, eu especifico qual que é o endereço IP da máquina onde esse banco está instalado. Se for a minha própria máquina, para eu não ter que ficar decorando qual que é o IP, eu posso colocar localhost. Mas se fosse, por exemplo, a máquina de vocês, eu descobriria qual que é o IP da máquina e aí colocaria o IP aqui. Ok? Então, se é a própria máquina, localhost é o atalho. Beleza? Em seguida, tranquilo o conceito de porta para vocês, né?
Em seguida, qual que é a porta em que o seu Postgres está respondendo nessa máquina? Por padrão, 3306, mas isso não é fixo, tá? Você muda na instalação. Beleza? E aí, por fim, barra, já cheguei no banco de dados, né? Na máquina onde o banco de dados está instalado. Agora eu vou falar, dentro desse banco, eu quero utilizar o banco tal. Então, no meu caso aqui, eu vou criar um banco chamado aula 1808. Foi? Vou pular a linha só para vocês enxergarem. Oi. No caso do meu aqui, eu estou usando mais SQL, Aham. só tem o usuário root. O usuário root não possui senha. No campo senha, então eu posso deixar... Vazio. Abre, isso, abre e fecha aspas. Tem que ser sem espaço também. Sem espaço, né? Beleza? Dúvida? Foi? Não? Tá, então, de forma geral, o que eu precisava passar para o método, eu já passei. Então agora lá no Postgres ou no banco que você vai utilizar, a gente vai criar esse banco de dados e vai criar para fazer as operações de insert, update, etc. Hã? Isso. Pode criar um banco com o nome, no meu caso aqui, aula 1808. Aula 1808. Isso, aham. E aí vou criar uma tabela chamada cliente. Não, eu vou deixar aqui na tela. Hã? Você fala via gráfico, para aparecer isso daqui, você clica aqui em cima, ó. Você clica no banco que você acabou de criar e clica aqui em cima na SQL. O serial é um atalho para ele criar um... O que ele faz é criar uma coluna inteira e aí ele coloca, sabe, o valor padrão da coluna, né? O default. E ele coloca como default uma chamada a um sequencial. Aí ele preenche quando você não coloca. Não. Hã? Isso, você já criou, pode executar. Já digitou, pode executar. Não, mas você fala no Postgres, né? F5.
Foi? Quero lá, como é que funciona? Playzinho verde. Ah, funciona, é um atalho. Funciona assim. Clássico. E as vírgulas? Professor, Oi. Quem chamou? coloque a porta padrão pro nosso. 5432 também, aham. Oi. É, não, mas ele vai continuar ainda dando erro. Vamos entender o porquê. Beleza? Criaram um banco? Tá. Então, voltando para cá. Embora eu tenha preenchido tudo correto, se eu executar isso daqui, no caso de quem colocou try catch, vai aparecer erro se conectar. Beleza? Quem deixou dessa forma aqui, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. No suitable driver found. Beleza? Já deu tempo de vocês fazerem? Foi? Tá. Então, ó, quem não tratou, já apareceu direto isso daqui na tela, que é o tratamento padrão da JVM. Beleza? Quem tratou, que é o interessante para nossa versão final, que seria colocar aqui o try catch, vai ter lá erro no banco de dados, porque ele vai cair no catch correspondente. Só que, embora para o usuário não seja interessante ele ver essa saída aqui, para a gente, enquanto programador, é interessante, porque ela traz informações do erro que ajuda a gente a corrigir. Beleza? Para você não ter que ficar trocando sempre, você pode fazer o seguinte, ó, aqui vai ter a mensagem padrão para o usuário, erro ao se conectar, e aí você pode pedir para o Java imprimir a stack trace, mesmo você tendo tratado esse erro. Então, como você faz isso? Por meio da variável e, que é o objeto que foi disparado, você chama o método print stack trace. Tá? Então, assim, ele tratou a exceção que foi disparada e mesmo assim mostra a exceção para você. Aí, no momento em que estiver em produção o seu sistema, você tira essa linha aqui. Aquele get, né? É, como que eu vou explicar? Já explico. Bem observado. Por quê? No tratamento de exceção, os blocos cats, eles vão ter aquele comportamento polimórfico. Então, qual que é a ideia? Dentro do try, eu coloco aquilo que eu acho que pode gerar algum erro ou exceção. Beleza? Se for gerado o erro ou exceção aqui, ele vai ir procurando nos cats, de cima para baixo, em qual desses cats o objeto que foi gerado passa no teste E1. Entendeu? Então, aqui está sendo gerado um SQL exception, né? A gente vendo aqui a hierarquia de SQL exception, que eu já tirei, na verdade acho que eu nem coloquei. Ó, se eu olhar a hierarquia do SQL exception, quem que é a superclasse dele? Exception. Então aqui ele vai cair aqui dentro. Beleza? Então assim, é uma forma... Fazer um catch com exception geralmente é a forma preguiçosa de se tratar as exceções. Por quê? Porque tudo que é exceção tratável tem que ser no mínimo exception. Então entra tudo nesse bolo aqui. Não é o recomendado, tá? Principalmente para IHC, que é interação humano-computador, né? Mas para um caso didático assim, tá liberado. Ninguém conta pro Jefferson, mesmo. Beleza? Mas entendeu por que o exception funciona? Né? Não, geralmente quando você executa o programa aparece assim, erro desconhecido. Aí de certo deve ser um exception, né? Porque ele não teve o mínimo cuidado de saber o que era o erro. Ok? Tá. Então, ó. A hora que eu vou executar, aparece esse erro esquisito aqui. O que quer dizer esse erro? Esse PostgreSQL aqui, que é esse segundo parâmetro que a gente passa, ele, nesse caso, ele corresponde ao nome do banco de dados, sim. Mas como que o JDBC usa essa informação? Ele vai verificar, dentro do class path da sua aplicação, quais são os drivers JDBC que você tem. E nesses drivers ele vai perguntar para cada um deles. Você responde pelo driver PostgreSQL, aquele driver que responder, ele fala, ó, então essa informação é para você. Beleza?
Vocês lembram mais ou menos o que é o Class Path? O Class Path é o conjunto de informações que sua aplicação vai utilizar, além das classes que você codificou e as classes que são nativas do Java. Então, por exemplo, quando vocês já utilizaram... Hibernate ainda não usaram, né? Não? Tá, então não vai dar pra explicar agora. Sabe que funciona assim, né? Não, mas é para vocês é interessante que vocês saibam mesmo o funcionamento. Ó, a ideia é assim. Existem as classes que já vêm com Java pronto. Integer, System e um monte de outras, tá? Existem outras classes que você vai precisar, por exemplo, imagina que você quer na sua aplicação que o leitor de código de barras funcione. É muito provável que o Java não vai ter nativamente um leitor de código de barras, beleza? Aí você foi procurando na internet, você encontrou uma biblioteca que faz isso, já pronto para você. Ok? Essa biblioteca, você concorda que se ela foi desenvolvida em Java, é provável que ela tenha um monte de classes implementadas? Beleza. Quando você compila um arquivo .java, é gerado o quê? Um arquivo .class correspondente, beleza? Imagina que essa biblioteca que faz a leitura do código de barras tenha, sei lá, 1000 classes. Aí você vai ter que pegar esses 1000 arquivos .class e colocar dentro da sua aplicação, dentro da pasta da sua aplicação. Para você não ter que fazer isso, o Java criou o conceito de arquivo jar, que é o quê? É um arquivo compactado que dentro dele estão as classes que você precisa. Então o fornecedor dessa biblioteca que você está buscando, de leitor de código de barras, em vez de ele fornecer um monte de arquivo .class, ele vai fornecer um arquivo .jar para você. Ok? Para o Java conseguir identificar e encontrar essas classes, você precisa colocar esse arquivo dentro do class path da sua aplicação. Falando em NetBeans, como que você coloca ele dentro do class path? Você vem aqui em bibliotecas, beleza? Botão direito, lá em biblioteca. Isso. Se você tiver o arquivo jar, ou os arquivos jar, você vai aqui em adicionar jar. Oi. No Eclipse você vai, se não me engano, em Build Path, configure Build Path. Beleza? Ó, então o que eu quero fazer agora? Eu quero colocar o driver JDBC dentro do class path da minha aplicação. Ok? Supondo que eu não tivesse ele aqui na minha máquina, o que eu teria que fazer? Encontrar esse arquivo jar. Uma possibilidade seria eu buscar aqui na internet. Driver JDBC Postgres. Não, vocês não têm internet, não tem problema. Então, ó. Apareceu aqui, eu vou ter que encontrar aonde está o meu driver JDBC. Se eu for aqui no download, aqui, ó, você vai ver que ele vai baixar um arquivo, ó, lá embaixo, ó. PostgreSQL, a versão dele, extensão .jar. Beleza? Então o que eu faria? Eu baixaria esse arquivo, isso vale para qualquer biblioteca que eu quero adicionar ao meu projeto. Ok? Botão direito, adicionar jar ou pasta. E aí encontraria ele e adicionaria. Para você não ter que fazer isso, o NetBeans, quando você instala ele já vem com alguns jars embutidos nele. Tá? E aí você pode utilizar esse jar como, em vez de em adicionar jar ou pasta, você vai adicionar a biblioteca. Que é a mesma coisa, com a diferença que o NetBeans já traz para você. Ok? Já tem, aham. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar aqui, ó, driver JDBC do PostgreSQL. Ou, se você estiver utilizando o MySQL, do MySQL. No Eclipse eu não sei se ele vem por padrão. No Eclipse eu sugiro que vocês baixem lá no site do Postgres o driver JDBC e insira manualmente no Class Path. Então, existem as variações com relação à versão do banco que você vai utilizar. Então, assim, dependendo da versão do seu Postgres, o driver você não vai conseguir utilizar alguns recursos do banco que você está utilizando. Ah, entendi. A minha versão é mais atual, mas na hora que você inserir, ele vai aparecer lá qual é a versão. Beleza. Foi? Então, adicionar biblioteca.
Se você abrir aqui no maisinho, você vai ver já, eu passo o mouse em cima e solta. Você vai ver que ele vai te mostrar qual que é o caminho do arquivo JAR. Então assim, a biblioteca só é um monte de arquivo JAR que o NetBeans já tem dentro dele. Nesse caso é a versão 9.1 do driver. Beleza? Tá, agora se você executar, ó, você vai ver que já não vai ter mais erro. Beleza? Óbvio, se não tiver erro de autenticação com o seu banco de dados. Vamos ver que eu não lembro. Aqui em cima do projeto. Eu tô dando o mesmo erro. Não. É, beleza. Na verdade, assim, ele tá caindo no cache, né? Vamos só ver o que é o erro que ele tá disparando. Beleza, só ver. É, aí agora o erro é outro. Ele tá falando que o banco de dados aula 1808 não existe. Ah não, mas você está usando uma SQL. Ah, você tem que mudar. Aqui é uma SQL. Aqui é 3306. O usuário é acima dele, eu não sei. É isso mesmo? Ah, beleza. Aí agora a gente tem que colocar aqui. Então, você com o driver, isso é uma construção. Isso é a biblioteca, mas a driver não é esse. Beleza. Foi? Oi. MySQL vai ser, ó, o mesmo raciocínio, ó. Ó, como tem gente com MySQL, então quem tiver no MySQL, a ideia é a mesma, ó. Aqui, em vez de PostgreSQL, o driver que eu tenho responde como MySQL aqui. Beleza? Endereço, beleza. A porta por padrão, tá? Isso pode variar, é a 3306. E aí o que vai mudar é que o driver que você vai adicionar ao seu projeto, em vez de ser o driver JDBC do Postgres, vai ser o driver JDBC do MySQL. Só reforçando, esse Postgres e MySQL aqui não é especificamente o nome do banco de dados. É o nome que o seu driver JDBC reconhece como sendo o nome dele. Tá? Isso na documentação do driver geralmente você encontra. Foi? Pode continuar? Beleza? Tá, então, ó, com essa linha aqui, a gente fez a conexão, a gente criou a conexão com o banco de dados. Beleza? Opa! Se você não fizer nada do jeito que tá aqui, a hora em que a JVM for encerrar, ela vai, por padrão, fechar a sua conexão com o banco de dados. Tá? Mas assim, o adequado é que toda conexão que você abra, você feche. Beleza? Todas as operações que a gente for executar no banco de dados, mandar uma instrução SQL e inclusive fechar a conexão, a gente vai realizar ela por meio de um objeto da classe Java SQL Connection. Esse objeto ele é retornado pelo método getConnection caso a conexão seja realizada. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou armazenar esse objeto
numa variável com o nome que eu quiser. Beleza? E aí eu vou fechar a conexão. Para isso eu invoco o método de instância close da classe connection, por meio do objeto referenciado por conexão. Tem isso também. Qual é o erro, Fabiano? É muito provável que você importou uma classe connection que não é do pacote Java SQL. Importou, É. SQL. Beleza? Pode continuar? Tranquilo? Tá. Foi? Ok. Então, beleza. Tudo que eu for executar no banco de dados, obviamente vai ter que estar entre a abertura e o fechamento dessa conexão. Beleza? Tá, então vamos para um primeiro exemplo. Se eu quisesse inserir aqui no banco de dados um cliente de nome Maria, telefone qualquer e CPF qualquer, como que vocês fariam? Quero inserir aqui no insert into cliente, né? Beleza. Nome, né? Telefone, CPF. Beleza. E aí os dados, né? Maria, um telefone aí qualquer e um CPF qualquer. Beleza? Tudo que a gente vai executar no banco de dados vai ser SQL também. A diferença é que eu vou estar executando lá pelo Java. Então o Java vai mandar para o driver JDBC, o driver vai mandar para o banco que vai executar e dar o retorno. E vai voltando até chegar na aplicação. Ok? Então se eu executar... Opa, esqueci de selecionar. Se eu executar, beleza. Inseriu no banco. É que no Postgres, ele só executa a linha que você selecionou. A linha não. É o que tiver selecionado. Então, por exemplo, se eu selecionar isso aqui, ele só vai executar esse create. Beleza? Tá, e agora eu quero fazer a inserção lá pela minha aplicação Java. Ok? Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha instrução SQL dentro de uma variável string, né? Eu vou considerar a minha instrução SQL como sendo uma string, então eu copio isso daqui inteiro, abro aspas, né, para ser string, colo, fecho aspas, ponto e vírgula. Eu vou pular a linha só para vocês enxergarem, mas não precisa. Beleza? Tá. Então agora o que eu vou fazer? É por meio da conexão que a gente vai executar esse comando lá no banco de dados. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar pelo método prepare
prepare statement. Passar como parâmetro para esse método o SQL que eu quero que seja executado. Nessa linha, ele ainda não está executando o meu SQL, ele só está preparando ele. Depois a gente vai ver que existem possibilidades da gente manipular esse SQL antes de mandar ele para o banco de dados. Okay? É por meio desse statement preparado aí que a gente vai conseguir fazer isso. Preparar a string direto. Poderia, sem problema nenhum. Beleza? Tá. Esse método vai retornar um objeto da classe prepared statement, que é o objeto que vai me permitir, dentre outras funções, executar a instrução lá no banco de dados. Ok? E aí, para de fato solicitar a execução disso daqui lá no banco de dados, PS, que é o meu objeto, né? Na verdade é a variável que referencia ele, ponto execute. Feito isso, pode executar. E se nada deu errado, a cada execução, um novo registro no banco de dados. Isso, a gente vai ver. Na verdade, quando a gente traz dados do banco de dados, vai ser introduzida uma nova classe para a gente obter essa informação. A ideia vai ser bem similar, mas o retorno vai ser um pouco diferente. É para representar a conexão em si. Então, assim, ela executa mais operações além de abrir e fechar. Mas o objetivo dela é representar essa conexão. É por meio dela que você executa. Isso, só que ele, se você observar, ele é obtido a partir da conexão. Entendeu? Ah, não, tem métodos acessórios que te permitem. Tem sim, é que a gente vai utilizar o prepared statement porque ele tem algumas vantagens, como a utilização de parâmetro dentro do SQL. Mas existem formas alternativas a gente fazer além disso, tá? Não é via de regra. O comando SQL sempre tem que passar concatenando, assim. O comando SQL sempre tem que passar... Aqui você fala? Não, aqui eu só quebrei para vocês enxergarem. Eu só pulei linha para vocês enxergarem. Poderia ser tudo... Ele vai entender isso aqui como uma concatenação de string simples. Tá? Ele vai juntar tudo e montar um texto só. Beleza? Funcionou de todo mundo? Sério? Hã? No banco. O meu não está funcionando, mas é Tá entendendo. Já descobri que é assim. Então, beleza. Já consegui descobrir que é assim, é isso mesmo. Vai ter medo do erro. Tá? Tenta identificar. Ele entrou no catch? Não entrou no catch? Você pediu para executar? Pediu? Pediu para executar? Não, para executar a instrução SQL. Porque quando você cria
lugar de esquerda, mas você não tá pedindo pra ele mandar. Né? Não pediu ainda, então manda ele executar. Beleza? Podemos? Não, não, vocês também não. Qual que é o erro? Ah. Mas fala aí. Eu acho que ele está pensando, não é Eu acho que pode ser o CPF. Como você definiu ele como inteiro? Ah, não, você definiu como inteiro, vai ter que fazer sem aspas. É. Na verdade, se precisar com aspas no post, ele funciona também. Eu suponho que o seu caso talvez seja que ele esteja estourando o tamanho da coluna. Foi? Hã? Oi. No portal? Pode. É só você clicar na atividade, vai ter um botão lá, editar envio ou editar tarefa. Porra. Só vou fazer um detalhezinho aqui e já faço chamada. Beleza? Então, ó, só para concluir. Vamos lá. Se eu quisesse que o usuário informasse o nome, telefone e CPF do usuário, porque aqui se eu executar 10 vezes, eu vou ter 10 Marias lá no banco de dados, né? Eu quero que o usuário informe o nome, o telefone e o CPF. Beleza, coloco um scanner aqui, né? Beleza. Hã? Isso, aham. Peço um nome, System Out. Informe o nome. Nome igual a leitor. Next line. Mas de conexão do banco? Na verdade, tanto faz, porque a gente só vai precisar da conexão depois que a gente tiver a instrução SQL montada com os dados todos lá dentro, aí eu mando pro banco. Entendeu? Então, isso, aham. A gente poderia fazer depois de aberta a conexão, só que assim, eu teria mais instruções desde a abertura até o fechamento dessa minha conexão. Mas aí fica a seu critério. Beleza? Pro Java seria indiferente para conexão. Ok? Então aí, o nome, beleza. O CPF, o telefone, informe o telefone e informe o CPF.
Hã? Beleza, então ó, eu já pedi aqui para o usuário digitar o nome, telefone e CPF. Ok? Eu tenho que substituir esse nome aqui aonde? Aqui embaixo, né? Então no lugar de Maria, eu tenho que ter a minha variável nome. Posso escrever nome aqui? Senão ele vai continuar inserindo a mesma coisa. Só que nesse caso, em vez de Maria, vai ser nome. Beleza? Então o que você vai fazer? Ó, é isso que está selecionado, que você vai ter que substituir pelo conteúdo da variável nome. Então você faz uma concatenação de string normal aqui. Tá? Então, ó, a string começou aqui, a string começou aqui. Beleza? Eu preciso manter essa aspa, por quê? Porque eu vou ter que mandar ela lá para o banco de dados. Beleza? Tá acompanhando? Fecho a string, subo. Foi? Pode seguir? Tá, então ó, o que eu tenho que substituir é isso daqui. Então ó, aqui eu vou apagar, apago e apago. Beleza? Aqui dentro eu tenho que ter a variável nome. Então fechei a string, mais nome, o que mais? Mais, abre aspas de novo, né? Agora duplas. Beleza? Aqui mesma coisa, ó. Eu vou ter que... Volta, Ó. Você concorda que aqui dentro, onde está o cursor piscando, eu tenho que colocar o conteúdo da variável nome? Então assim, ó, eu não tenho que tirar essa aspas aqui, essas duas aspas. Eu só tenho que aqui dentro colocar o conteúdo da variável. Então o que eu posso fazer? Uma concatenação de string. Eu pego esse texto aqui, eu mantenho esse texto do jeito que ele está aqui. Coloco a minha string da minha variável e continuo o texto depois, ok? Ó, essa string aqui, até aqui, ela abriu aqui. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu fecho ela aqui. Mas entende e depois faz. Aí, mais o nome, né? E agora? Mais abro por quê? Para terminar essa daqui, ó. Vou começar o que tá terminando aqui. Abriu aqui. Beleza? Agora se fosse o telefone, mesma coisa, mas aqui dentro onde está piscando. E fecha, mais telefone, mais abriu aspas. Depois vai. Isso mesmo, Tô só observando, né? Beleza, vou pular a linha para vocês enxergarem só. E aqui por fim, mesma coisa. Mais CPF. Se você executar agora, você vai ver que ele vai pedir os dados para você e esses dados são os que vão para o banco de dados. Então, Joaquim, telefone e tal, CPF. Ah, tá bom, foi diferente, né? Então, aqui tá o Joaquim. Beleza, pessoal? Vou fazer chamada enquanto vocês compilam.